Opa, bom dia, seja bem-vindo a mais uma mensagem do canal Eu Tudo Posso. Quero dizer para você que para mim é uma satisfação estar mais uma vez aqui com você no fundo da minha casa, a um ar livre, onde eu escolhi para trazer uma mensagem que tem como tema o segredo do coração de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele quer revelar os segredos do seu coração para você. Sem perca de tempo, eu quero ler uma palavra que está aqui no livro de Salmos, no Salmos 25, versículo 12 até o 14, onde diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará na prosperidade, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão ele relata que se tem alguma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém a fonte de vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós colocamos o nosso coração diante da presença de Deus, Deus ele começa a deixar dentro do nosso coração um legado. Deus ele começa a deixar dentro de nós o que ele fala aqui no versículo 12, que ele ensina o caminho que nós devemos escolher. Porque quando ele começa esse versículo, ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Quer dizer que o temor, ele dá direção ao homem. O temor, ele na verdade, ele mostra o caminho que o homem deve andar. E ele diz que se o homem, ele tem temor, ele tem direção. Se o homem tem temor, ele anda nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o homem tem temor, a sua alma, ele disse, ela repousará na prosperidade. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quando o homem ele tem direção, Deus ele começa a mostrar o caminho que o homem deve escolher. E a sua alma, ela repousará na prosperidade. Por quê? Porque agora você não precisa mais ficar correndo atrás da bênção. É a bênção que começa a correr atrás de você. É como se o homem ele saísse para pescar. Agora não é o homem que vai pescar o peixe, é o peixe que corre atrás do homem. É o peixe que vai visgar um anzol daquele homem que está pescando, porque a bênção ela começa a procurar a sua vida. Então, se você teme ao Senhor, você tem direção, e Deus ele começa a te mostrar os segredos dele. Olha o que diz o versículo 14. O segredo do Senhor ele dá àqueles que o temem. Se você teme, Deus ele começa a revelar os seus segredos para a sua vida. Deus ele começa a te mostrar aquilo que era dificultoso, aquilo que é dificuldade na sua vida. Deus começa a revelar para você. Tudo começa a ficar mais fácil, porque você começou a andar no caminho, você começou a se aproximar, você começou a temer o Senhor. E quando nós tememos a Deus, Deus, ele revela os segredos do seu coração. Eu me lembro que Deus, ele, um dia, ele chamou a Isaac e ele disse para Isaac que ele fosse morar nas terras de Gerar. E quando Isaac chegou ali, os seus poços estavam entulhados. Aquele lugar não nascia nem capim. Mas Deus disse para ele que ali lhe faria prosperar. Porque Deus, querido, é um Deus que ele não mostra a prosperidade através dos olhos humanos.
Ele mostra a prosperidade através do temor, através dos olhos espirituais. Deus, ele mostra para você, é quando você, na verdade, se aproxima dele. E Deus começa a fazer nascer semente, nascer árvores, aonde ele nunca plantou. Deus, ele começa a te dar frutos, aonde você nunca plantou uma árvore. E esses frutos, eles começam a te alimentar. As folhas dessa árvore, elas começam a ser remédios para a sua vida. Porque esse é o homem que teme ao Senhor. Ele recebe o segredo do coração de Deus. Quando Deus chamou a Isaac, Isaac não desobedeceu. E a Bíblia diz que ele plantou naquela terra. E ele plantava 1 e ele colhia 100. Porque era assim que Deus o fazia. Deus faz isso com o homem que teme ao Senhor. Deus revela os segredos escondidos, que muitas das vezes são escondidos para outras pessoas. Um dia ele chamou o rei Ciro, e ele disse para o rei Ciro: eis que eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, porque aquele homem se voltou para Deus. E quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei os cadeados de bronze, e colocarei portas abertas sobre ti. E te darei dos tesouros escondidos, das riquezas encobertas. Queridos, Deus começa a revelar aquilo que está escondido, Deus começa a revelar aquilo que está encoberto. Deus faz a tua alma repousar sobre a prosperidade, como diz o versículo 12, o homem que teme ao Senhor, porque Deus começa a revelar os seus segredos a Deus. Nesse momento, queridos, eu quero dizer que quem passou atrás do vídeo foi a minha esposa. E eu quero encerrar dizendo para vocês que o homem que teme ao Senhor, ele recebe a revelação do segredo de Deus. Porque o homem que teme ao Senhor, a sua alma repousará na prosperidade. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhe mostrará a sua aliança. Assim como ele fez aliança com Isaac, assim como ele fez aliança com o rei Ciro, assim que nem ele fez aliança com Jacó, assim que nem ele fez aliança com Abraão. Deus hoje, ele revela os seus segredos, porque ele sabe que hoje também você tem uma aliança com ele. Nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos aonde você está, porque eu quero orar por você, porque hoje eu te convido você a colocar o coração diante do Senhor, para que Ele revele os seus segredos a ti. E tudo o que você precisar, agora, vai virar providência na sua vida. Então eu quero orar por você. Pai, nesse momento eu apresento essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que estão assistindo esse vídeo. Meu Deus, eu quero que o Senhor entre na vida dessas pessoas com providência, porque essas pessoas estão fazendo uma aliança de se aproximar, de temer ao Senhor, para que a sua alma repouse na prosperidade. E eu peço, Deus, que o Senhor, nesse momento, entre com providência naquilo que elas estão precisando. Quantas pessoas elas estavam antes dessa mensagem desesperada, e agora, meu Deus, elas estão alcançando, Senhor, o seu renovo. Elas estão alcançando o seu refrigério, Senhor. Elas estão alcançando o favor do Senhor, porque agora, Deus, o Senhor está revelando os segredos do teu coração. Abençoa a vida dessas pessoas, abençoa as nossas vidas e faz um milagre para que tudo isso, Senhor, seja notório. Em nome de Jesus. Eu agradeço a sua participação. Deixe o seu like, sabe? Se for possível, inscreva-se nesse canal. Nos ajude para que toda mensagem que o canal ele se renove, ou a cada dia chegue
essa mensagem até você. Obrigado.